Amados e queridos em Cristo Jesus, nosso Senhor, graça e paz da parte dele a vós todos, eleitos de Deus e predestinados, escolhido e amado por ele antes da fundação do mundo. Tu és predestinado e és um eleito de Deus. Quero compartilhar convosco uma palavra na manhã desta quarta-feira, dia 19 de novembro. E quero ler um texto na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sobre o tema, na graça, cremos que somos espíritos revestidos de carne. Esse é o tema, e quero fazer uma reflexão no que li, para que possamos entender e compreender porque fomos escolhidos por ele antes da fundação do mundo. E voltaremos para ele de onde viemos. A Bíblia afirma que somos espírito, assim como Cristo também é e foi revestido de carne e sangue, conforme li em Hebreus 2, versículo 14. Ele foi revestido de carne e sangue. Jesus, no ventre de Maria, ele participou de carne e sangue. Cumpriu aqui o seu ministério como homem, por isso era chamado de filho de Davi, o Jesus Nazareno, e apontava para o Calvário como um cordeiro que tiraria o pecado. Assim como lemos aqui no versículo 14 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Então na cruz morreu a carne, o Jesus homem, mas o espírito dele estava vivo. Por isso que ele dizia, quando aqui estava, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E muitos não entenderam e não compreenderam. Muitos até esperavam que ao ressuscitar ele continuaria aqui como filho de Davi, como Jesus Nazareno, como homem que foi, em carne e sangue. E então ele estava falando de algo que somente os espirituais, o homem espiritual, pode compreender e entender, porque sabe que ele é espírito. Porque o espírito é eterno. É para sempre. E o que acontece então? O Jesus, homem, morreu na cruz do Calvário, mas o seu espírito estava vivo, porque, como já disse, ele é eterno. Meu querido irmão, meu amado, você é espírito. Como espírito você sempre existiu. Você não passou a existir quando você nasce ou quando você nasceu. Você já foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, e então quando você nasce, o seu espírito reveste de carne. Mas você sempre existiu. Assim como Cristo é eterno, você também é eterno, pois o seu espírito é eterno.
O seu espírito nunca esteve em estado de condenação. Por isso você, como homem interior, tem prazer em servir a Deus. Esse é o seu prazer, porque você é dele. Você foi escolhido por ele antes da fundação do mundo. E então aqui nesta vida, você é revestido de carne, você tem prazer em servir a Deus, porque o seu espírito é eterno. Assim, o Espírito de Deus que está em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 16. E quem tem o Espírito de Deus é um nele. Em graça somos um nele. Vivemos em graça. Somos guiados pelo Espírito. Como filho de Deus. Andamos em novidade de vida. Como filho dele. Vivemos por fé. Pensamos nas coisas de cima, como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 1. Nós não ajuntamos tesouro na terra, não ficamos indo em busca das coisas materiais, não fazemos campanha naquela barganha de tomar lá da cá, de que temos que dar para que sejamos abençoados, para que possamos prosperar, como as instituições religiosas pregam a tal teologia da prosperidade. Sabe por quê? Porque nele nós sabemos que já somos abençoados. Já somos abençoados. E então, nós vivemos como cidadão dos céus. Porque entendemos e compreendemos que estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, no versículo 6. Portanto, nós não temos medo da morte. Nós não temos medo do inferno. Nós não temos medo do diabo. E nem tampouco medo do devorador. Essas coisas são ameaças do sistema religioso. O sistema religioso ameaça as pessoas, dizendo que há inferno, que há morte, que há devorador, que há diabo. É isso que eles ensinam. Mas se você é espírito e é eterno, e você entende que o seu espírito foi revestido de carne e sangue, e que um dia voltará ao pó de onde veio, e então o seu espírito ele retorna, ele volta para Deus, e então você não tem medo dessas coisas que o sistema religioso criou para que possam tornar as pessoas prisioneiros desse sistema. O corpo é pó, e junto com a alma vão para o inferno, que quer dizer sepultura. Mas eles ameaçam as pessoas, dizendo que há literalmente um inferno onde aqueles que não aceitarem Jesus irão queimar no fogo eterno para sempre. Quando a Bíblia fala de inferno, que é a sepultura, está falando de lugar de mortos. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele nunca se referiu ao inferno. Nunca. Ele usou essa expressão inferno. O inferno e o diabo são fontes de renda e conveniências e interesses desse sistema religioso, para que eles tenham mordomias e primazias. É isso que eles querem. Se auto-intitulam apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Esses dons que são concedidos por Cristo aos homens, para que no corpo de Cristo, no organismo vivo, aonde cada um de nós somos uma unidade, possamos desempenhar esse dom para a edificação do corpo de Cristo, como igreja, esposa
pura, imaculada, sem ruga, cuja cabeça é Ele. E então, é isso que eles procuram, primazias, estarem constantemente em posições de destaques, se auto-intitulam líderes espirituais e dizem que as pessoas têm que viver e andarem sob as suas coberturas espirituais. E eu pergunto, e eles andam sob a cobertura espiritual de quem? Diretamente de Deus? Se somos todos iguais, se somos um em Cristo, então esse mesmo Deus que nos protege espiritualmente, protege não tão somente eles, mas protege a todos nós, porque nós somos todos iguais. Cristo é o cabeça desse corpo, que é o corpo de Cristo. Eles estão indo em procura de riquezas e mordomias, vivendo essas vidas frutíferas aqui na terra, essas vidas de destaques às custas dos incautos, das pessoas que ainda não tiveram as suas mentes iluminadas e ainda não entenderam a revelação da graça de Deus, que é dada pelo Espírito Santo, e não por nenhum teólogo, e não por nenhum homem que se diz conhecedor disso ou conhecedor daquilo. A revelação da graça de Deus, ela é concedida unicamente, exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que é o real intérprete da palavra de Deus. Queridos, o Espírito reina. Mas o sofrimento da carne é temporário. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 19 e Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. O espírito que estava na carne, ele retorna para Deus, com um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo. Segundo Filipenses capítulo 3, versículo 21. Queridos, a minha carne se chama Levi. No dia 1º de fevereiro de 1955 eu nasci, mas eu já existia. E então o meu espírito foi revestido de carne. Foi isso que aconteceu. Se revestiu de carne e sangue no dia em que eu nasci. E enquanto estivermos aqui, a carne sofre. Por isso que nós não temos que estar orando como muitos fazem, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo isso, pedindo aquilo. Mas nós que compreendemos e entendemos o Evangelho da graça de Deus, nós sabemos que temos que dar graças por tudo. Foi isto que ele nos ensinou. Segundo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na primeira epístola, capítulo 5, versículo 18. Queridos, portanto, descansa nele. O propósito de Deus para com aqueles que foram predestinados é arrebatar o espírito a qualquer hora, a qualquer momento. Quando deixarmos esse corpo físico, voltando esse corpo e sangue e alma para o pó da terra, e o nosso espírito então volta para Deus. E aí as dores, os sofrimentos, que não são eternos, vão acabar um dia. Por isso que nós não temos medo da morte. Por isso que nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Por isso que nós dizemos, nós não vivemos, mas Ele vive em nós. Por isso que nós dizemos, como o apóstolo Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque sabemos de onde viemos e para onde iremos. O seu espírito voltará para Deus. Tu és um predestinado. Tu és um escolhido dele. Permita
Que o Espírito Santo de Deus traga esta real revelação da palavra para que você possa entender e compreender. E enquanto aqui viver em plena liberdade em Cristo Jesus, sabendo que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo na sua vida, que não há mais condenação para você, que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Você é dele, e para ele um dia você há de voltar. Na graça cremos que somos espírito revestido de carne, e que um dia tudo isso, todo esse sofrimento, tudo isso que aqui passamos terá um fim, porque essas coisas não são eternas, tudo passa, mas ele, que é espírito, como nós também somos espírito, permaneceremos para sempre. Que Deus tenha compaixão e misericórdia, que Ele abra o seu entendimento para que você possa compreender cada vez mais esta palavra. Essa é a revelação da graça de Deus. Cuidado com os alçapões, cuidado com aqueles que se dizem seu pastor, seu líder espiritual. Por trás disso há interesses e conveniências. Muitos deles estão ocupando a primazia que é de Cristo. Estão procurando se colocar no centro das atenções, quando Cristo, que é o centro de todas as atenções. Por isso que Paulo disse, importa que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo da graça de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz a todos. Amém, amém, amém.